você que é pequeno produtor ou que deseja iniciar um negócio. Se você deseja tornar sua pequena propriedade rural lucrativa, preste bem atenção neste bate-papo. Convidamos o consultor do Sebrae, Herbert Carpegiani, para responder essas e outras perguntas que vão te ajudar a prosperar no agronegócio. Confira! Olá, hoje nós estamos recebendo aqui o Herbert Carpegiani, ele que é engenheiro agrônomo e também consultor do Sebrae aqui no Piauí e de outras instituições também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tornar a sua pequena propriedade rural bem lucrativa, né? Eu acredito que esse é o anseio de todo produtor, né, Herbert? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite. Ok, agradeço o convite. Né, e explicar que, na verdade, todo produtor quer que a sua unidade produtiva, né, a sua propriedade, ela desenvolva atividades que consiga fechar, né, pagar essa conta, né, que não é barata, né, e é contínua. Com certeza. Herbert, para a gente começar, eu queria que primeiro a gente entendesse o que é considerado uma pequena propriedade rural. Em termos técnicos, qual é aí o tamanho que é considerado uma pequena propriedade rural? A gente fala assim, que existem estados, né, que condicionam o tamanho das propriedades a tarefas, a hectares, né, a alqueires. Então a gente considera uma pequena propriedade uma unidade produtiva normalmente familiar, né, de caráter bem familiar mesmo, onde todas as pessoas participam do processo produtivo, né, e que ela independe do tamanho. Na verdade, quem vai dizer se é uma pequena ou é uma grande propriedade é a atividade que é desenvolvida nela, né? Então, existem pequenas propriedades de 1 hectare que conseguem desenvolver negócios, dependendo da atividade, e outras com até um tamanho maior, mas que, dependendo da atividade, não conseguem se sobrepor, né, de acordo com a atividade escolhida. Então, é relacionada a ser uma propriedade familiar, digamos assim, isso é que é considerado uma pequena propriedade. Sim, ela tem algumas nuances, né? Às vezes é uma propriedade familiar, mas o proprietário não mora lá, ele deixa um caseiro, né, para tomar de conta da propriedade, então é quem faz a limpeza, quem faz o trato dos animais, quem de qualquer forma se maneja, né, a propriedade enquanto o produtor não está lá. Bom, a gente tem alguns dados aqui que são divulgados pela organização não governamental britânica Oxfam, que diz que os estabelecimentos com menos de 10 hectares representam cerca de 47% do total das propriedades brasileiras, né? Mas ocupam menos de 2,3% de área rural total. Mas o que é interessante é que esses pequenos produtores, esses mesmos pequenos produtores, eles produzem mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. É um número muito expressivo. A gente muitas vezes imagina que o alimento chega através de grandes propriedades, né, de grandes empreendedores, mas é justamente o contrário. São essas monoculturas que exportam aí muita coisa e que também trazem o alimento para a mesa do brasileiro, né, Ernest? Isso, a vantagem das pequenas propriedades é justamente essa, porque você tem um leque de opções, né, para ser trabalhado, então as pessoas trabalham a agricultura, a pecuária, né, então vários nichos de negócios, né, e aí que eles somados, né, eles chegam às nossas mesas, né, todos os dias. Interessante isso, como você estava falando, existem algumas propriedades que produzem mais, outras que produzem menos, né? E como você falou, é isso aí que o produtor vai definir o que ele vai produzir, o que de repente para ele é mais interessante e rentável, mas nós sabemos que existem algumas culturas que são sim mais rentáveis do que as outras. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quais culturas geralmente trazem um retorno maior para o produtor e outras que de repente dão um pouco mais de trabalho, né, nesse quesito de rentabilidade? Quando nós falamos de pequena propriedade, ela acaba quando você quer trabalhar uma atividade, ela tem que ser bem intensa, né? Então, eu atendo produtores, eu sou consultor, né? Eu atendo produtores que desenvolvem muito bem negócios, como horta familiar em 1 hectare, que é muito canteiro, é muito trabalho, mas também é bem rentável. E alguns produtores que têm 50, 100 hectares que não conseguem desenvolver outras atividades, como a caprinocultura, né? Como a bovinocultura bem. Então, o que a gente precisa é focar melhor nesse pequeno negócio, né? Trabalhar uma gestão mais eficiente, intensificar os processos produtivos para que esses produtores consigam desenvolver bem o negócio. Porque eu até digo, produzir da porteira para dentro é muito fácil. Agora a gente tem que ver comércio, mercado,
né? Então, são outras nuances que fazem com que esse produto que é feito dentro da propriedade, ele seja escalonado, ou seja, a capacidade produtiva que eu tenho, né? Quais são os mercados que eu posso atender. Então, o produtor que ele pensar bem que é só produzir, não é. Né? A gente precisa saber onde é que nós estamos inseridos no mercado, se o mercado que ele quer buscar é o regional, local, estadual, ou até fora, né, do estado. Então, essas nuances que fazem com que a pequena e média propriedade ela tem que ter um planejamento estratégico antes de você escolher qualquer atividade a ser trabalhada. O sisteminha é um exemplo assim perfeito de uma produtividade contínua o ano todo, ocupando todo o espaço e aproveitando de tudo, né? Nada se perde, tudo se aproveita ali dentro daquele formato, daquele sisteminha. E a gente vê, por exemplo, um crescimento de produção, de produtividade, agricultura urbana. Eu acho que é uma tendência também que a gente pode esperar que vá chegar no nosso contexto mais próximo, né? Já acontece, inclusive, em alguns países, mas acredito que cada vez mais as pessoas vão se abrir para essa possibilidade. Afinal de contas, existe hoje um estímulo muito grande sobre sustentabilidade, sobre a agricultura de forma sustentável, né? Então, a respeito disso, dessa agricultura urbana, Herbert, a nível de Teresina, a nível de Piauí, dentro da nossa realidade climática, do nosso solo, das nossas questões ambientais, qual é a sua visão a respeito disso? A gente já vê esses exemplos acontecendo em alguns lugares fora, mas eu queria a sua opinião, a sua visão, né, dentro da sua expertise, do que você já acompanha, e ver o que você acredita que dentro da nossa realidade pode acontecer sobre esse assunto de agricultura urbana. Eu digo assim, as cidades foram feitas justamente magiando rios, né? E a produção dela também foi feita justamente, boa parte da produção que alimenta a cidade hoje, ela é feita nessas margens, né? Aproveitando essa questão dos recursos hídricos. Né? O que limita, às vezes, é o tamanho do negócio, né? Mas quem hoje consegue fazer 2, 3 canteiros no quintal de casa também, além da subsistência, pode também, né, comercializar alguns produtos em excesso, né? O que sobra, né? Mas eu vejo assim, como uma alternativa bem viável. Existem pequenas propriedades ao redor das pequenas cidades, né? A capital mesmo já foi uma grande bacia leiteira, né? Hoje se desponta muito nessa questão da criação de gado, né? Ao redor da cidade, gado de elite, de genética e gado para corte, em pequenas unidades. Eu atendo fazendas que têm 20 hectares, 45 hectares, que são centros de confinamento ou de semi-confinamento de gado, justamente para evitar essa questão do frete, que hoje é caro, pelo preço do diesel, né? A questão também de deslocamentos, que muitas vezes maltrata, machuca produtos, né? Então a gente vem trazendo muita coisa de fora, do Ceará, do Pernambuco, né? Então essa produção aqui, ela sendo bem escalonada, contínua, tendo uma assistência técnica para esse grupo de produtores, pelo menos para orientar, planejar, né? Definir como é que vão funcionar os processos, isso seria de extrema importância na nossa capital e em outras cidades também que desenvolvem esse tipo de agricultura e pecuária. Essa agricultura urbana, ela já responde por 15% da produção de alimentos em todo o mundo. Então, é visto que, por exemplo, muito do que nós aqui em Teresina consumimos, nós exportamos, né? De repente, as pessoas talvez possam se atentar para essa possibilidade, já que a gente vê muitas vezes, inclusive, Herbert, muito desemprego, muita fome, né? Muitas pessoas que saíram do campo e vieram para a cidade e não tem, muitas vezes, uma oportunidade e, de repente, se despertassem para essa possibilidade dela mesma produzir, dela comer do fruto do que ela produz, e ainda assim o excedente, né, e ela pudesse também comercializar isso, eu acredito que seria, sim, uma possibilidade que trataria de muitas questões, inclusive sociais, né, dentro do nosso contexto urbano. Sim, várias. Hoje a gente tem a merenda escolar, né, que compra boa parte desses produtos, né? Então ela desenvolve também outras nuances, né, na questão da educação, da sanidade, né? Pessoas bem nutridas não andam adoecendo, né? Então, assim, por essas e outras questões que
trabalhar o entorno da capital ou de cidades maiores seria muito interessante, porque manteria esse pessoal no campo, né? Claro que com a capacitação, porque boa parte dessa fuga, né, é em busca de educação. Então, existem instituições que trabalham a educação no campo, né, e atividades também que eles têm interesse, né, como a apicultura, né, já que a gente tem que trabalhar também com a questão da preservação ambiental, que é importantíssima dentro desse processo, porque não se pode degradar solo, utilizar, e daqui a pouco ele se torna inviável e você não consegue mais produzir. Certo? Em Então, a que gente tem... contexto, em que momento, em que situação esse solo ele se torna inviável, Herbert? A que ponto, que tipo de desgaste, que tipo de má administração, gestão e produção pode levar um solo a se tornar inviável? Explica para a gente. Principalmente quando você trabalha numa pequena propriedade, as coisas são bem intensivas. Então, quando eu falo de processo, você fez um plantio, você tem que adubar o solo. Pós-plantio, você tem que recuperar aquela área na forma de uma adubação orgânica, né, de manter uma área verde também, a gente tem as áreas de reserva. Então, a gente tem que fazer todos os controles para que a propriedade e o solo continuem sendo viável, né? Nós temos um período chuvoso muito rigoroso, né, onde algumas propriedades nesse período elas alagam, né? Então, tem que ter sempre uma correção do solo, uma análise do solo, né, um profissional para indicar que correção aquele solo está precisando, para que as produções continuem em elevação, né, de quantidade de produto. Então, tudo isso faz parte, né, de um sistema de conservação de água e solo para o aproveitamento desses recursos, para que a gente mantenha sempre essas propriedades, esse solo e esse negócio viável. Então, é a respeito de literalmente deixar a terra descansar. Seria mais ou menos sobre isso, né? Por Não, um seria tempo. muito mais na questão de você repor aquilo que você tirou. Entendi. E que muitas vezes o produtor ele não quer, né, devolver, ele só quer tirar. O custo dos insumos hoje está um pouco elevados, então a gente tem que trabalhar com alternativas, né, de aproveitamento. Então você cria galinha, a cama de frango, repõe ao solo para que o solo produza o milho melhor, que vai produzir a espiga de milho, o grão, que vai servir de alimento para a galinha. Ou seja, a gente faz um ciclo, né, de simbiose, onde todo mundo aproveita, um ajuda o outro, entendeu? E sendo feito dessa forma, então, esse solo ele pode ser produtivo em bastante tempo, em larga escala, continuamente, dando sempre retorno para esse produtor. Sim, nós temos exemplos aí do nosso Cerrado Piauiense, né? Que há alguns anos ninguém acreditava que seria aquele mar hoje verde que existe ali. Então, o que aconteceu ali foi justamente um investimento, né, em melhorar as condições do solo, para que aquele solo se tornasse viável para alguns tipos de culturas. Então, na pequena propriedade, que eu digo que é uma dimensão bem menor, isso é mais do que possível. Herbert, a respeito de possibilidades, né? Ainda tem muita terra para ser explorada, ainda tem muitos estudos que estão sendo desenvolvidos, inclusive, por exemplo, você falando, né, da questão dos insumos para a galinha, por exemplo, foi um exemplo que você deu. A gente produziu uma matéria falando justamente sobre isso, que a Embrapa está desenvolvendo um estudo de um tipo de alimento alternativo para a avicultura, que seria a base ali de outros insumos, outros ingredientes, além do milho, né? Claro que é uma base, que já é a base, mas acrescentando o próprio feijão calpi, que é uma novidade, e também o própolis. Isso é muito interessante porque a gente vê que com essa demanda de produção, né, o Brasil que, enfim, exporta muito, o Brasil também que é considerado, inclusive, o celeiro do mundo, né, traz esses estudos trazem novas possibilidades para que o produtor não se desestimule e continue, e ainda mais venham outros produtores, novos produtores, porque é necessário, é muita gente para ser alimentada, né? Muita gente no mundo, e eu quero que você fale assim, a respeito da sua visão de futuro, né? A respeito da sua experiência do que você vê, tem visto ao longo desses anos, as pessoas se despertando para esse assunto, você acredita que essa agricultura sustentável, essa evolução é realmente, assim, digamos, um futuro aí para a gente
poder pensar em uma agricultura cada vez mais sustentável, responsável e também que traga retorno, né? Porque afinal de contas é muito trabalho e as pessoas querem sim ter o seu retorno financeiro, que nada mais justo também dentro do trabalho que é executado. Eu digo assim, que o agronegócio ele é desenvolvido independente do tamanho da propriedade, né? Desde que ele vire realmente um negócio, não seja uma coisa de subsistência. Nós já vínhamos em crescimento antes da pandemia, né? Por aquisição de propriedades, terras no Piauí ainda são baratas, né? Entre aspas, tem alguns lugares já estão elevando bem o preço, até mesmo para uma questão de proteção. Mas bem, com a pandemia, Muita é, gente vindo de fora, vendo, né? Já vieram há isso, muitos anos no sul do Piauí, completamente ali habitado por pessoas que vieram de fora, mas essas pessoas que são de fora continuam vendo as nossas terras como mais atrativas em questão de valor, né? isso. Mas houve uma mudança com a pandemia. Então, quando tudo fechou, as pessoas se voltaram às propriedades, até mesmo numa questão de proteção, né? De sair da capital, onde a coisa não estava muito boa. Então, quando chegaram lá, e eram pessoas que desenvolviam negócio na cidade, começaram a ver também com interesse, né, a necessidade de desenvolver algum negócio dentro da propriedade, já que aquilo ali era consequência do que ele ganhava fora e injetava ali dentro da propriedade. Então, com isso, com esse tempo que boa parte desses produtores, principalmente piauienses, né, que tinham como uma chácara, um sítio final de semana, começaram a despertar para negócios, né, diferenciados. Então, onde a minha demanda mais aumentou foi justamente durante a pandemia, né, onde os produtores, a maioria deles que trabalham em outros negócios, são médicos, advogados, trabalham no comércio, não entendiam muito bem da agricultura e da pecuária, né, buscaram por essa capacitação, capacitar funcionário, né, trazer um novo olhar, né, à propriedade daquilo que dava para fazer, aquilo que é melhor. Então, assim, uma coisa mais orientada para trazer esse retorno para eles. Então, eu vejo com uma perspectiva de futuro muito interessante, né? Eu acho que o agronegócio nunca esteve tão em alta, talvez no próximo ano esteja um pouco mais, mas agora nós estamos praticamente no nosso melhor momento. Mas eu digo que tem muita gente também querendo entrar no mercado, ainda sem orientação nenhuma, né? Muito do que o outro diz, do que o outro faz, e isso também pode trazer algumas questões negativas, né? De investimentos que não vão ter retorno, né? Porque hoje você tem que trazer a resposta do que é que ele quer no futuro, né? Qual é o rendimento que ele quer receber, o que é que ele tem que fazer para chegar nele, e muita gente está entrando de cabeça, né? Sem olhar para outros problemas. Tem gente que quer criar gado e quer ser imediatista, até limpar a propriedade, implantar pasto, né? Organizar a estrutura. Isso vão 2, 3 anos para um retorno. E esse imediatismo tem atrapalhado um pouco essas pessoas que estão indo nas vibes novas, né? O que é que está dando, o que é que está bom para um, o que é que está dando bom para outro. A fazenda do vizinho está produzindo bem, mas o vizinho já trabalha lá há 20 anos, né? Então existe uma diferença muito grande. Então, tem nesse mercado, principalmente, tem que ter bastante paciência, né? A gente está lidando com a natureza, a gente está lidando com um processo que não é no nosso tempo, né, Herbert? Nós temos atividades a curto, médio e longo prazo. Então, se ele Sim. tiver mais interesse, mais velocidade, hoje existe atividades, o ciclo é muito curto. Você cria galinha de granja, 28 dias, 32 dias, está pronta, né? Mas você quer criar poedeira, você tem que esperar 6 meses para elas começarem a pôr, para fazer um giro de 1 ano e meio, para depois vender a galinha caipira e repor. Então, nós estamos falando da avicultura, e a avicultura, independente da atividade, ela tem ciclo curto, né? E tem ciclo médio e tem até ciclos maiores. Mas é muito interessante isso que você falou, dessa tendência do que aconteceu, dos seus clientes que foram surgindo nesse momento, de pessoas que tinham ali, de repente, um sítio que era um passivo, né? No sentido de não dar retorno, e de repente agora se começa a se tornar um ativo e traz retorno, né? Como você falou, curto, médio e longo prazo para essa família. Isso é bastante interessante porque é produção, é produtividade, né? E traz E gera, movimentação, e gera movimentam a imposto, região, né? movimentam a economia. Isso, então, assim, essas fazendas que antes eram consideradas só fazenda, hoje já tem CNPJ,
inscrição Sim. estadual, então já emitem nota fiscal, de compra, de venda. Então isso vai mudando o cenário do campo, né? Você vai vendo que existe uma propriedade que fica a 500 quilômetros de Teresina, mas que ela desenvolve uma atividade lá que, além dela se pagar, ela ainda traz um retorno, um bom retorno financeiro para esse produtor todos os meses. Legal, Herbert, interessante. Agora, para a gente finalizar, eu queria só que a gente falasse de um ponto que eu acho interessante ser falado, que é a respeito do, bem rapidinho mesmo para a gente finalizar, a gente tem um tempinho aqui, mas eu queria que você falasse a respeito dos desafios. Eu vejo muitos proprietários, produtores reclamam de mão de obra, que é difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar. Como que essa realidade pode ser revertida? Hoje o principal problema realmente no campo é mão de obra, principalmente sem qualificação, né? A única forma que eu vejo hoje de trabalhar melhor isso são dentro das propriedades a busca, né, por profissionais que orientem, qualifiquem. Então nós temos instituições como o Senar, né, que qualifica equipes, produtores na parte de mecanização, na área de produção, né? As escolas agrícolas têm extrema importância, né, nesses municípios pequenos, porque também traz esses jovens, esses adolescentes, um conhecimento sobre a atividade, né? Mas mais do que isso, a gente precisa principalmente capacitar o homem do campo para que ele entenda melhor o processo e não jogue nas mãos de alguém que vem de fora, né? Para essa mão de obra aí que acaba entrando no custo da produção e não seja eficiente, não seja realmente aquilo que ele espera, né? Então, quanto mais o produtor, dentro da propriedade, ele, os filhos, os parentes, vizinhos, conseguirem desenvolver melhor esse conhecimento, né, prático, teórico, então melhor ele consegue desenvolver a sua pequena e média propriedade. Tá, ok, Herbert, muito obrigada pelo seu conhecimento compartilhado aqui. Um assunto muito importante, muito interessante. Com certeza nós vamos ver aí muitos resultados nos próximos anos a respeito dessas pequenas propriedades que estão se desenvolvendo. Você é sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo e até a próxima. Pronto, eu que agradeço a oportunidade e o convite. E me fico aqui à disposição do programa, né, para outras eventuais necessidades. Boa noite. Obrigada, então. Essa foi a nossa entrevista com o Herbert. E agora eu quero